Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, o Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, enormes erupções vulcânicas. Hora de se preparar? Será? Bom, segundo o artigo que eu vou compartilhar daqui a pouquinho para vocês acompanhar aqui, que foi publicado na Nature, tá? É um estudo assim realmente marcante, tá? Com muita paleoclimatologia inserida nesse estudo, e eu vou colocar aqui para vocês verem e também uma pequena análise, tá? Vamos lá, vamos junto aqui, vamos dar uma olhada aqui. Então, gente, isso daí foi no dia 17 de agosto, tá? Bem recente. Enormes erupções vulcânicas. Hora de se preparar. Ali eles colocam uma afirmativa, eu coloquei em formato de pergunta, porque é sempre um mistério, tá? Mas o estudo realmente é promissor, tá? É promissor. Mas essa afirmativa, hora de se preparar, eles alegam que as erupções vulcânicas vão se tornar cada vez mais frequentes, tá? E tudo isso devido ao que vocês vão acompanhar aqui agora, porque eles também colocam que deve ser feito mais coisas para prever e tentar gerenciar erupções vulcânicas globalmente disruptivas, tá? E os riscos são maiores do que as pessoas pensam. Os riscos realmente são bem expressivos, tá? Isso é inegável. Aí eles colocaram até a imagem, né, do serviço geológico de Tonga, lá daquele vulcão que, nossa, acho que gerou, foi um dos assuntos mais comentados, né? O Hunga Tonga Hunga Rapai, né? O pessoal do Serviço Geológico de Tonga, que também foi comentado bastante aqui no canal, né? Aquele vulcão lá no Oceano Pacífico. Aí eles falam também desse vulcão, a massiva erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai, em janeiro deste ano, em Tonga, no sul do Oceano Pacífico, e foi o equivalente vulcânico de um asteroide, quase, vamos dizer assim, zunindo pela Terra, eles colocaram, em Parará. A erupção foi a maior desde o Monte Pinatubo, nas Filipinas, né, em 1991, e assim vai. Então, eles vão colocando um histórico, mas tem uma parte aqui que realmente chama bastante atenção, tá? Eles falam aqui, ó, olha aqui, ó, pronto. A taxa de recorrência de grandes erupções pode ser determinada pesquisando os registros de longo prazo de picos de sulfato decorrentes do gás liberado durante eventos globalmente significativos. Em 2021, os pesquisadores analisaram os núcleos de gelo de ambos os polos e identificaram 1.113 assinaturas de erupções no gelo da Groenlândia, 737 na Antártica, ocorrendo entre 60 e 9 mil anos atrás, ou seja, entre 60 mil e 9 mil anos atrás. E eles encontraram 97 eventos que provavelmente tiveram um impacto climático equivalente a de uma erupção de magnitude 7 ou maior. Eles estão falando aqui, magnitude 7 ou maior, na escala IEV, tá? Eles concluíram que eventos de magnitude 7 acontecem cerca de uma vez a cada 625 anos, e eventos de magnitude 8, também chamado das supererupções, cerca de uma vez a cada 14.300 anos. Eles falam que isso é mais frequente do que o sugerido por avaliações anteriores, usando registros geológicos também e técnicas estatísticas,
que encontraram intervalos de recorrência de 1.200 anos para a magnitude 7 e 17.000 anos para a magnitude 8. Ou seja, eles utilizaram, gente, de um aparato bem promissor, tá? Com uma riqueza de detalhes, mas notem que eles falam aqui, ó, a palavra aqui, cadê aqui? Ó? Aqui, ó, é mais à frente. Mais à frente eles vão utilizar essa palavra também, provavelmente, tá? Ou seja, não sendo uma coisa, vamos dizer assim, tão certa, né? A gente está afirmando que isso vai ocorrer, né? Então eles falam também de eventos na Indonésia em 1815, né? O famosíssimo vulcão na Indonésia, o Tambora. Eles vão falar aqui mais à frente também da parte aqui, ó, da identificação de risco. Olha que bacana isso daqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. Olha isso daqui, ó. As estimativas, ó. As estimativas mostram que 80% das erupções de magnitude 6 antes de 1 depois de Cristo estão atualmente ausentes do registro geológico global, com dados especialmente pobres para ilhas oceânicas, como as Kurilas, tá? Isso aqui tá na tradução, bem como Indonésia e Filipinas, países com algumas das maiores densidades de vulcões. Fala também cerca de 1.300 vulcões entraram em erupção em algum momento nos últimos 10.000 anos, o que significa que são considerados ativos. Porém, provavelmente existem muitos outros vulcões ativos. Suas erupções recentes podem não ser conhecidas porque suas localizações não foram estudadas ou podem ter ficado adormecidas por um longo tempo, porém ainda serem capazes de ocorrer, né, de ter uma ocorrência de um evento explosivo. A identificação de vulcões potencialmente ativos requer uma abordagem abrangente. Ou seja, por isso que eu falei, como falei logo no início, estão lembrados? Tem muito mistério, né? Então o termo assim é mais aplicado porque tem muita coisa para ser conhecida, para ser estudada. Mas tem um fato aqui, olha só que bacana isso aqui também, ó. Mais pesquisas sobre registros históricos e geológicos, incluindo núcleos marinhos e de lagos, especialmente em regiões negligenciadas, como o sudeste da Ásia, ajudariam a identificar riscos vulcânicos e mapear onde grandes erupções tendem a ocorrer. E falam das regiões de maior vulnerabilidade. Isso daqui eu achei muito bacaninha mesmo. Tá? É um ponto altamente positivo do artigo. Aliás, tem vários pontos, tá? Mas eu repito aqui que essa afirmação, né, colocar essa afirmação de que isso vai ter um aumento, né, dessas erupções daqui para frente, eu acho meio assim, tá? Acho não, é bem arriscado, né? Porque você está lidando com um fator de previsibilidade, de prognóstico bastante, tá? Difícil, não é uma coisa assim no instalar de dedos que você vai saber, olha, vai ter uma erupção, ela vai ser assim, assim, assado, né? Não é bem assim que a banda toca, tá? A geologia está aí para explicar isso. Mas o estudo coloca, né, e elenca alguns fatores bastante promissores, como essa parte aqui, ó, tá? Vamos lá. Olha aqui. Isso exigirá
pesquisas interdisciplinares para localizar os maiores riscos globais para o comércio, energia, infraestrutura crítica. Bom, o próprio Tonga lá, né, fez um estrago danado, né, em cabos, etc., parte hídrica, né, a população às vezes que está em torno de um vulcão, e todos os fatores, como está aí, comércio, energia, infraestrutura crítica, segurança alimentar, hídrica, finanças. E eles falam que é provável que haja pontos de aperto onde grandes ameaças vulcânicas se sobreponham a redes comerciais densas, por exemplo, o Estreito de Malacca, tá? Entre a Malásia peninsular e a Sumatra na Indonésia e o mar Mediterrâneo. Fala em melhorar o monitoramento. Tá? Aí tudo bem. Para vocês verem como o desafio, a parte de monitoramento, isso tudo envolve muito dinheiro, realmente uma equipe multidisciplinar, principalmente de geólogos de ponta, né, a parte de vulcanologia e equipamentos também. Olha só, eles falam assim, apenas 27% ou mais das erupções desde 1950 foram monitoradas com pelo menos um instrumento como um sismômetro. Dados de apenas cerca de 1/3 dessas erupções foram coletadas pelo Banco de Dados Global da Agitação Vulcânica. Tá? O monitoramento aprimorado em terras de vulcões ativos conhecidos, incluindo medidas de sismicidade, liberação de gases e deformação do solo, poderia fornecer um melhor aviso prévio de erupções, especialmente quando combinado com análises emergentes auxiliadas por inteligência artificial. Então, gente, o que eu acabei de dizer? Né? É difícil, não é fácil, não é no estalar de dedos. Né? O artigo é promissor, tá? Mas eu coloquei aqui algumas ressalvas básicas, porque às vezes um leigo lendo isso daqui pode pensar, é fácil de implantar isso, é fácil de prever, é fácil de fazer um prognóstico, né? Ou seja, colocar o futuro de um vulcão, como é que ele vai ser. Não, isso não é fácil. Não é fácil. Tá? Por isso que eu digo que é bem assim, perigoso colocar que essas erupções, né, vulcânicas, né, enormes erupções vulcânicas, vão ficar mais frequentes, que é hora de se preparar. Né? Segundo o estudo, eles afirmam que sim, através até dos dados paleoclimáticos. Mas tem variáveis, né, contidas nisso daí, tá certo? Variáveis essas que estão inseridas, contidas, né, e bem aprofundadas na geologia, tá? E onde o monitoramento local, como eles próprio colocam aqui, baseado em terra, não é viável, particularmente em áreas remotas. A observação por satélite aérea torna-se essencial. Sim, perfeito, aplausos, realmente concordo. Além de monitorar as mudanças térmicas de gases, de deformações, os satélites podem fornecer taxas de erupções em massa em tempo real, alturas de plumas e imagens para alívio de desastres. Porém, os satélites atuais carecem de resolução necessária no tempo e espaço. Perfeito, eu gostei muito dessa parte que vocês colocaram, tá? Muito bacana mesmo. Repito, a crítica aqui não é uma crítica negativa ao artigo, não. Ao contrário, é uma crítica positiva. Quando eu falo ali que tem que se tomar cuidado com certos pontos, é apenas um aviso, tá certo? Apenas um aviso. Porque você chegar e praticamente afirmar que isso vai ocorrer, eu acho muito arriscado mesmo. É arriscado, tá? Aqui, a comparação também muito promissora, imagem de satélite do vulcão Runga Tonga Runga Rapai, antes e depois da erupção de 14 de janeiro de 2022. Né? Foi bem expressivo, né? Vocês devem estar lembrados aí. Eles colocam, inclusive, o exemplo dele. Né? Olha só, após a erupção de Tonga, foram 12 horas antes que as primeiras imagens de radar
né, da sonda Sentinel-1A da União Europeia capturasse as mudanças no vulcão. Muitas vezes os vulcanologistas também precisam contar com a generosidade de empresas privadas de satélites para fornecer imagens de alta resolução em tempo real, como foi o caso quando o Capella Space, com sede em São Francisco, Califórnia, forneceu imagens um dia após a erupção explosiva de La Soufrière, em São Vicente e Granadinas. Começou em abril de 2021. Então, para vocês verem o relato aqui, como isso tudo é muito difícil. Monitoramento desse tipo de fenômeno geológico, ele não é fácil. Tá? Tudo bem, o artigo coloca, né, que tem que ter mais monitoramento avançado, e etc. Comitês, o melhoramento na interpretação de dados, né, expansão de estratégia para outras regiões. E fala aqui, olha aqui, por mais de 2 décadas, os vulcanologistas pediram o lançamento de um satélite dedicado à observação de vulcões. Muito progresso foi alcançado com o compartilhamento de satélites, porém uma mudança radical na vigilância de vulcões pode ser alcançada com um satélite dedicado, observando eles, né, no infravermelho, ou drones de alta altitude que atuam como pseudo-satélites por meses a fio. Agora, vai falar o quê? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Realmente, eles falam aqui outras coisas, tá? As respostas humanitárias também, monitoramento em tempo real, simulações de precipitação de cinzas, pluma de gases, né, e outros perigos, como os fluxos vulcânicos, devem ser inseridos em comunicação direcionada em tempo real, né? Conselho de nowcasting pode ser entregue por SMS, né, mensagem de texto, instruindo alguém a limpar as cinzas vulcânicas, por exemplo, do telhado, para evitar o colapso, e por aí vai. Tá? Então, justamente, o artigo alerta para essa questão, tá? Para essa questão, né? A pesquisa em a geoengenharia de vulcões também, né? E todo o aparato que tem que ser utilizado, né? Eles dão dicas aqui, né? Olha só, tem uma parte aqui, 2026, está aqui, ó. A pesquisa também deve ser realizada para avaliar se é possível manipular o magma ou as rochas circundantes para moderar a explosividade, né? Essa explosividade da erupção. Então, isso me chamou bastante atenção. Bastante atenção também, né? A pesquisa também deve ser realizada para avaliar se é possível manipular o magma ou as rochas circundantes para moderar a explosividade da erupção. Um desses projetos, o Magma Outgassing durante erupções e exploração geotérmica, tem financiamento do Conselho Europeu de Pesquisa até 2026. Eles têm outros também aqui. Em 2024, os pesquisadores planejam perfurar, olha só, um bolsão de magma no banco de testes de Krafla, na Islândia, para fornecer um observatório de magma ao longo prazo e testar equipamentos de detecção para melhorar potencialmente a previsão vulcânica. Então vocês veem, o pessoal está engajado, o pessoal, puxa, aplauso, realmente, é um trabalho árduo, um trabalho incessante, é um trabalho cansativo, tá? Mas justamente isso é um trabalho para gerar também um aviso, né? Um trabalho de prevenção, tá certo? Um trabalho que vai gerar frutos para toda a sociedade, tá? E para toda a comunidade científica, tá certo? Um trabalho assim
com resultados bem generalistas, tá? E aqui, ó, eles finalizam realmente com uma discussão bem forte. Se os cientistas devem realizar qualquer engenharia de vulcão que tem riscos óbvios, é uma questão para debate, tá? Mas tal debate requer rigorosa pesquisa teórica e experimental para sustentá-lo. A nosso ver, a falta de investimento, planejamento e recursos para responder a grandes erupções é imprudente. A humanidade aprenderá com o quase acidente da vulcanologia em Tonga ou uma erupção de grande magnitude será o próximo evento perturbador do planeta a pegar o mundo de surpresa após a pandemia. Então, eles falam que as discussões devem começar agora. Eu concordo, né? Deve começar agora, não. Já tinham que estar bem à tona isso daí, né? Bem discutido, tá certo? Porque é do debate científico, né? Através da metodologia científica, debate científico, que vão surgindo justamente as ideias, né? As ideias para o progresso da humanidade, tá? Agora, muito promissor, tá certo? É um estudo assim com uma magnitude top mesmo. E antes de finalizar, só fica assim a dica, né? É mais uma análise, porque eu coloco assim um risco, né? Porque eles colocam assim, risco de intensas erupções vulcânicas aumenta para os próximos anos. Então essa afirmação, utilizando a escala IEV, eles utilizaram o método de comparação ali com dados paleoclimáticos, mas o próprio estudo coloca que falta ainda, você vê que quase nada é monitorado, pouco se sabe, é o que eu digo, gente, pouco se sabe do planeta Terra, tem muita coisa para ser investigada, para ser estudada, para ser descoberta, para ser revelada, né? O pessoal está engajado aí, tá certo? Então, é uma crítica positiva, pelo contrário, né? Então, eles colocam que acredita-se que até o final do século, essas erupções vulcânicas com magnitude superior a 7 na escala IEV serão mais recorrentes, tá? E que a humanidade não está preparada para isso, né? Aí, realmente sim, porque é a força da natureza atuando aí nesses diferentes tipos de erupções vulcânicas, tá certo? Bom, se você gostou do conteúdo, gostou mesmo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, quem puder realizar a sua colaboração, link já está na descrição, tá certo? Você está no Ciência e Meio Ambiente, inscreva-se também lá no Alerta do Tempo, tá certo? Um forte abraço a todos, fique na paz, tamo junto. Vou deixar o link do artigo da Nature aí na descrição também, tá certo? E lembrando que, antes de finalizar, essa sigla, tá? Essa sigla que eu citei aqui, a parte do IEV, é justamente a medição, tá? Então tem uma escala de medição, que é justamente o IEV, que é o chamado Índice de Explosividade Vulcânico. Eu esqueci de falar isso no início do vídeo. O IEV é Índice de Explosividade Vulcânica, tá certo? E cada unidade do IEV corresponde a um processo que aumenta em escala exponencial de 10, sendo considerados a altura da coluna da erupção, a duração em horas, os elementos de apreciação qualitativa e o volume do material ejetado, tá certo? Agora sim, forte abraço. Perdão aí que era para eu ter divulgado isso no início. Valeu!